Bom, vamos lá. Obrigada pela dica. Então, bom, vamos começar. A gente fez um roteiro, tá? Que é um roteiro genérico, que obviamente a gente vai adaptando. Mas para te contar que ele tem basicamente duas partes. Uma é a história familiar, né, mais geral, e a outra é a parte judaica. E a parte judaica a gente vai falar da casa, das outras lembranças, vamos dizer assim, escola, movimento juvenil, clube e finalmente a sinagoga, que é o nosso, né? Que é o nosso... Certo? Virou dia e a noite. Não, a gente vai tentar, então, essa também é uma, na verdade acaba sendo uma entrevista um pouco piloto, né, porque é a nossa primeira, né, então com a questão do tempo também, é isso, e depende muito do entrevistado. Vamos lá. Então, assim, se você quiser começar, tipo, se apresentando, que eu acho que é sempre legal, né, quem você é, pais, filhos, irmãos... e um pouco da sua história no Rio de Janeiro ou fora dela, né, se tiver alguma fora dela também. Bom, Adriana, né, essa é uma pergunta clássica, filosófica, né? Quem sou eu? De onde venho, para onde eu vou? Né? Bom, vou tentar responder só a primeira e a segunda. Bom, eu sou Sérgio Benchimol, sou um judeu brasileiro, carioca, sou médico, oftalmologista, cirurgião de catarata, sou casado com Sara, minha esposa, que nasceu Verônica, Sara Verônica. Tenho 6 filhos, 5 meninos, uma menina. Meu mais velho tem 39, meu caçula tem 17. São 6 da mesma fonte, da mesma mãe, sendo que os 3 primeiros foram mais ou menos seguidos. Aí depois de 9 anos, a gente se casou de novo no religioso. Nosso primeiro casamento foi só no civil. Aí casamos de novo no religioso em Jerusalém. E aí tivemos mais 3 filhos, a segunda geração. Na verdade, os 2 já eram pequenos, o terceiro que nasceu mesmo depois do casamento propriamente dito. Mas, assim, são 2 gerações de filhos diferentes, né? E... Bom... Sou filho de Rafael Benchimol e Dona Benchimol, os 2 Benchimóis, não existe, mas licença poética, só que não são parentes. Aí tem uma história interessante que o pai do meu pai é Isaac Israel Benchimol, mas é Isaac Benchimol, e o pai da minha mãe é Isaac Arão Benchimol, mas é Isaac Benchimol. E quando eles foram casar no civil, né? Você casa no civil um dia antes, sei lá, do casamento, e tem que arrupar o juiz lá, a pessoa do cartório, falou: não vou casar vocês, não, vocês são irmãos. Aí meu pai, não tinha, e o pai da minha mãe já havia falecido. Então não tinha como dizer, não, eu sou Isaac Israel. Eu disse, não vou casar. E tivemos que arranjar testemunhas para dizer que não, esse aqui é de uma família, esse aqui é de outra família, né? E assim começou a saga da minha família própria original, né? 2 Benchimol, sendo que todos 2 ligados diretamente ao Marrocos. O meu avô, Isaac Arão Benchimol, pai da minha mãe, marroquino, Taor, legítimo, né? Tangerino de los Buenos, e veio para o Brasil para fazer negócio, e num desses negócios conheceu a minha avó, novinha, acho que, sei lá, 17, 18 anos, e se apaixonou à primeira vista, pediu ela em casamento, ela aceitou, se casaram e tiveram
8 filhos. A minha mãe é a caçula. O meu pai, o pai dele, Isaac Israel Ben Shimol, nascido também no Brasil, em Aveiro, em Santarém, e ficou órfão de pai muito cedo. Muito cedo. Acho que eu não sei se ele chegou a conhecer o pai dele. Não me fugiu isso agora. De qualquer maneira, ele perdeu o pai. O pai dele era meu avô. Meu bisavô seria Israel Isaac Ben Shimol, marroquino. Veio para o Brasil, teve malária e faleceu. A minha bisavó, né, veio a casar novamente, mas ficou com o meu avô pequenininho. Aí surge uma figura incrível. Aliás, minha família, modéstia à parte, tem figuras incríveis. E muitas mulheres. As mulheres são, assim, heroínas nessa história. Veio a Tamu, que é a minha tataravó, mãe do Israel Isaac Ben Shimol, que veio do Marrocos e faleceu aqui. Ela se abalou lá de Tanger, veio para o Brasil, foi para o interior e foi lá ajudar a minha bisavó a criar o Isaac. E assim fez. Só que quando ele chegou aos 5, 6 anos, ela chegou para nora dela e falou: olha, isso aqui não é um lugar para se criar um Yehudi, ele precisa de educação. Aí ela concordou, levou ele de volta para Tanger. Ele estudou, dentre outros lugares, na Aliança Israelita, famosa, e adquiriu um conhecimento secular e judaico, né? E voltou ao Brasil aos 17 anos como guarda-livros, contador, tinha uma memória matemática muito grande, assim, todos contam que fazia contas enormes de cabeça, e uma pessoa muito séria. Aí ele chegou no Brasil, veio, se instalou, casou com uma prima, Sol, e ela faleceu da gripe espanhola. Ele, obviamente, ficou abalado, aí depois perdeu a mãe dele também, aí foi para o interior, aí voltou, aí tentou a vida e conheceu a minha avó, Nina Lili. E aí, junto com a minha avó, eles foram para o interior. Minha avó já nascida no Brasil também. Minha avó Nina Lili, ela era solteira, ela era Siqueira Cagi. Sendo que o Siqueira contava a meu pai que o pai dela, quando chegou no Brasil, foi entrevistado pela pessoa que dá o visto, né? Qual é seu nome? Ele Rafael Borracera. Aí o cara falou: que? Rafael Borracera. Escreve. Aí ele pegou, mandou em hebraico. Aí o cara olhou assim: não, escreve em outra língua. Aí o cara escreveu em árabe. Aí ele: olha, tá difícil, agora você vai ser a Borracera, ninguém vai acertar seu nome aqui, vai ser Siqueira. Aí batizou ele como Rafael Siqueira. E reza a lenda que o Borracera era parente do Baba Sali, que é a Borracera, um sábio, um dos grandes da última, penúltima geração de sábios de Israel, né? Marroquino também, né? Enfim, aí eles se instalaram em Tefé, meu avô conheceu a minha avó e foram lá para o Alto Amazonas, fronteira com a Bolívia. Meu pai era perto ali meu pai perto ali onde tinha a estrada Madeira Mamoré. Lembra aquela estrada
que morreram não sei quantas pessoas, todo mundo de malária. E meu pai nasceu em Fortaleza do Abunã. Fortaleza do Abunã era uma dessas fortalezas criadas pelos portugueses nas nossas fronteiras, e meu pai nasceu lá. Hoje ainda um fim de mundo lá. E meu avô, ele não era dono de um seringal, ele era gerente de um seringal. E nessa ele gerenciou o seringal e fazia também aquela história do batelão, sabe? Enquanto ele ia e vinha, ele tinha um barquinho, aí vendia coisas e comprava coisas e tentava sobreviver, até que um dia o barco dele afundou e ele perdeu tudo que tinha, e aí ficou ilhado lá no Abunã, com a minha avó, já com 4 filhos. E aí a minha avó, inconscientemente, ela repete as palavras da minha tataravó: esse aqui não é um lugar para criar meninos judeus. Se você gosta de mim, ela falando para o meu avô, vem comigo. Senão, você fica aí, porque eu vou levar esses meninos, todos eles vão estudar e vão todos ser doutor. E essa determinação da minha avó, uma judiazinha de 1,5 metro de altura, 32 quilos, tirou a família da miséria, né? E como é que ela fez isso? Ela, de presente de casamento, ela ganhou uma máquina de escrever. De costurar. E aí, lá nos confins, ela consertava as roupas e fazia roupas para os operários que trabalhavam na seringa. E lá não existia dinheiro, não tinha dinheiro. Eles pagavam com o princípio da borracha, que era uma bolinha a primeira leva da borracha, que às vezes é meio impura. Então eles tiram um pouquinho para depois tirar comercialmente. E eles pagavam com esse princípio. E a minha avó, no pedido dela para o meu avô, falou: tu fazes um barracão para mim. E nesse barracão ela encheu de princípio de borracha. Trabalhou meses, anos. E aí, quando o barracão estava cheio, ela perguntou para um barqueiro lá: vem cá, quanto que vale isso aqui tudo? Aí eu quero ir para Manaus. Aí o cara falou: olha, tem passagem para você e para os seus filhos. E aí ela falou aquilo para meu avô, e meu avô falou: olha, tu vais que eu vou pagar minhas dívidas e te encontro. E assim foi. Ela pagou, ela comprou a passagem, veio para Manaus, reencontrou com as irmãs, ficou lá cuidando dos filhos, os filhos foi espalhando. Uns mandou para Belém, meu pai foi estudar em Belém, e outros ficaram em Manaus. E meu pai conta que o reencontro dele com meu avô, assim, meu pai reencontrou meu avô, sei lá, acho que aos 5, 6 anos, e aí ele lembra daquele homem alto, de piscinê, fleumático, aquela fleuma britânica. O vovô era bem sério, assim, sabe? E totalmente amarelo, ictérico, de malária. Meu avô teve malária N vezes e minha avó nunca teve. E meu pai teve malária aos 6 meses. Sobreviveu, um sobrevivente. E aí meu avô conseguiu pagar as dívidas dele, foi para Belém e aí abriu mão de ser empresário por enquanto, arrumou um trabalho como contador, guarda-livros, e assim sustentou a família, mas a família é bem espalhada, um estudando em Belém, outro estudando em Manaus, e assim foi. E aí meu pai recebeu essa formação, né?
não conviveu tanto com meu avô, então, assim, a parte judaica do meu pai era, assim, muito a memória dele, a lembrança da dedicação do meu avô ao judaísmo, de fazer um kiddush no meio da selva, minha avó de acender as velas, a preocupação da minha avó quando foi morar lá em Abunã, como é que ela ia lavar o chão da casa na véspera de Shabat, se o chão era de terra. Aí botar o terno no Shabat, botar o terno de casimira em Yom Kippur, descobrir o calendário judaico. A gente está falando numa época que não tem telefone, não tem nada, as coisas eram muito lentas. E essa memória, sim, acompanhou meu pai, ele transmitiu esse amor do meu avô originalmente para ele, isso ajudou a criar a consciência judaica, né? Vamos dizer assim, a identidade judaica, né? A identidade judaica, que é muito importante para a pessoa poder, assim, ter um rumo na vida, você ter uma raiz, né? A Torá compara desculpa, a gente como uma árvore, né? A raiz, a Ilan Bassadeh, a Etz Bassadeh. O homem é como uma árvore no campo. E uma árvore precisa de raízes. E meus pais me deram essas raízes. Meus pais receberam essas raízes. E, assim, a gente espera estar passando essas raízes. Um dos objetivos desse trabalho é dar essa continuidade, mostrar essa linha do tempo, né? Um fragmentozinho, como diz o Rabino Ben Zaquim. A gente quer entender a vida, mas a gente está num filme de 2 horas e assiste 10 segundos e quer entender o filme todo. Entende? Então, vamos fazer algo um pouco mais de 10 segundos, vamos tentar criar isso para honrar aqueles que criaram, para dar uma luz para aqueles que vão vir, né? Então, assim, aí meu pai depois ele foi estudar medicina em Salvador também, ou seja, meu pai saiu de casa muito cedo. Meu pai conviveu com os pais até os 4, 5 anos, depois foi estudar em Belém já o primário, depois voltou para o ginásio em Manaus, depois já foi fazer o científico na Bahia, e da Bahia se formou e já veio para o Rio de Janeiro, prestou concurso para aeronáutica. Meu pai era médico militar, né? Tinha se candidatado, a gente brinca que tinha se candidatado para ir para FEB na Segunda Guerra, mas aí quando o Hitler soube que ele ia, ele desistiu de tudo. E aí meu pai acabou não indo, mas entrou para a aeronáutica e fez uma carreira brilhante, saiu como coronel médico e é lembrado até hoje lá. Recebeu ajudou meu pai fez o curso de formação de pilotos, ele foi para a América para se graduar como médico capaz de selecionar pilotos e descobriu também uma síndrome de miopia relacionada à seleção de pilotos, que é uma síndrome de pré-miopia. Apresentou esse trabalho no Japão, isso em 78, eu estava junto com ele. Enfim, muitas histórias dentro de histórias, né? Como todos nós. Cada um aqui eu tenho certeza que também tem muita história para contar. Então, aí cheguei ao mundo, 3º filho, depois de 2 meninas, 2 princesas, numa época sem ultrassonografia. Então, aquela surpresa, né? E minha avó, Ordoenha, mãe da minha mãe, que morou a vida inteira com a gente,
foi lá me ajudar, me pegar no parto, né? E conta ela que quando viu o menino, aí aquela alegria e tal, e aí, tô aqui. Aí foi isso. Aí daí cresci, estudei, fiz medicina, assim, nunca me achei muito assim, nunca brinquei de médico, só uma vez brinquei de médico. E fui o paciente, não fui o médico. Mas para mim foi uma coisa tão natural, assim, sabe? Segui a orientação do meu pai, eu admiro tanto meu pai, e falecido já há 5 anos, e eu achava, assim, o trabalho dele tão legal, e meu pai influenciou muita gente. Minha irmã é médica, o meu cunhado é médico, minha outra irmã trabalhou na clínica há muitos anos, como fazia a parte técnica, e minha esposa é médica, todos oftalmologistas. Eu tenho um filho médico oftalmologista, um filho se formando, já se preparando para oftalmologia, outro na faculdade, outro fazendo vestibular. Meu pai teve, sei lá, acho que umas 3 netas, assim, hoje já somos 5 netos oftalmologistas. Ou seja, meu pai ele era aquele líder quieto, sabe? Aquele líder que não enche o saco, sabe? Que não critica, que apoia, que estimula, né? Assim, uma pessoa muito, muito especial. E foi brindado, né, pelo casamento com a minha mãe, que é outra, assim, pessoa muito especial, uma artista, né, uma pessoa muito sensível, muito forte, assim, sim, me fogem as palavras, amorosa, dedicada, espirituosa. Era uma dupla, almas gêmeas. Isso, assim, não me resta um pingo de dúvida, né? E enfim, eu acho que, olhando para trás, assim, essa é essencialmente a minha história. Eu acho que eu sou fruto disso tudo aí. Não, perfeito. Acho que a gente falou várias coisas. De repente a gente, então, eu tô preocupada só por causa do tempo, né? Porque você pode... Temos mais uma meia hora. Meia hora, ok. Ok. Estou aqui monitorando. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Então, aí entrando, claro, a gente poderia ficar aqui falando horas, né? Porque eu acho que tem tantos desdobramentos, né? Eu ia até te perguntar qual é o seu parentesco com a Anne Benchimol. A Anne, eu tenho um duplo parentesco. Eu sou primo dela. Os 2 lados? Sim. O pai dela, o Frank, é sobrinho da minha mãe, ou seja, a minha mãe é irmã da avó dela, da Gimol. Tá? E ela é casada com o Jaime Benchimol, que é filho do Samuel Benchimol, professor, economista, manozonólogo, né? Uma figura conhecida, né? E o Samuel é irmão do meu pai. O Samuel vem depois do meu pai. Primeiro foi Israel, depois Rafael e o Samuel. Também nascido... Acho que o tio Samuca, ele nasceu em Manaus, mas também foi criado ali no Abunã e depois voltou para Manaus. Mas, assim, a diferença de idade deles não era muito. Acho que eram uns 2 anos, mais ou menos. Então, eu tenho esse duplo parentesco com a Anne. Entendi. Não, eu a entrevistei já faz tempo por um projeto também, então até algumas dessas histórias que você contou eu falei, já escutei isso antes. Isso, mas não, é muito interessante, claro, e a gente conhece o livro o Eretz Amazônia também, enfim, né, então tá até um pouco enfronhada nisso. Não, legal. Então, a segunda parte, a gente vai falar então um pouco agora de judaísmo mais especificamente, né, e aí a gente ia começar então falando
perguntando para você sobre a vida judaica, a sua, vamos dizer, aí começamos em casa, né? Então, os costumes, o que você se lembra, então, tal. Assim, em casa eu cresci, vamos dizer assim, com pensa kasher, trocava as louças, não podia comer pão, matzá, primeiro seder, segundo seder, meio puladinho, mas assim, festa na família. Yom Kippur, Tanit, todo mundo de jejum. E essas memórias dos meus pais, assim, da minha mãe contando do pai dela, do meu avô contando do pai dele, e fazíamos kiddush, assim, de sexta-feira, ocasionalmente na casa de algum tio, mas não tínhamos aquele hábito, assim, porque minha mãe ficou órfã cedo do meu avô, ela com uns 14, com uns 15 anos, ela ficou órfã, e meu pai foi criado muito longe da família, então não adquiriu o hábito da religiosidade em si, entendeu? Íamos para a sinagoga e Yom Kippur, ponto. Ouvíamos o Kol Nidre, no dia seguinte íamos de manhã um pouquinho, voltávamos para Neilá, né? Éramos, como diria o papai, neilistas, mas não choparistas. Chegávamos antes do chopar. Mas, enfim. Aí, meu pai resolveu, junto com a minha mãe, me colocar em colégio estadual. Na época, os colégios estaduais eram muito bons. Eu estudei no Cícero Pena, era uma escola, jardim de infância, primário, era meio experimental, que era uma visão moderna de educação. Depois fiz exame de admissão, que era um pré-vestibular, estudei no Infante Dom Henrique e no Pedro Álvares Cabral, foi minha principal escola, né? Aí já fui até o científico lá, mas aí depois saí para me preparar para o vestibular e para medicina, e fiz, passei de primeira. Mas assim, o judaísmo, tive essa base em casa, e aí tive sorte dos meus primos me chamarem para ir para o Dror. Então, que eu não tinha a menor ideia do que era Tnuá, o que era movimento juvenil. Aí fui aprender assim lá dentro. E o Dror é um movimento sionista, não religioso, mas acaba sendo, né? Porque se você, por menos religioso que a pessoa seja, se ela se autodeclara judia, ela já é religiosa. Porque ser judeu é uma questão histórico-religiosa, porque a base é Yetziat Mitzrayim, né? Éramos uma família, até aí tudo bem, saímos como um povo. Então, assim, a base do judaísmo é o Yetziat Mitzrayim, é a entrega da Torá no Monte Sinai, né? Aí, como diria Hillel, o resto é comentário, né? Então eu recebi essa herança, vivi no Dror, gostava, assim, jogava bola, não tinha nenhuma pretensão religiosa, e tanto que, assim, não tive um casamento judaico inicialmente, né? E minha esposa médica, e nos casamos, e quando tivemos os filhos, a minha esposa, a Sara Verônica, ela falou, olha, vamos botar eles no colégio judaico. Eu falei, para quê? Na verdade, assim, isso é uma história íntima, tá? Não sei se vale colocar isso, mas só para vocês saberem, assim, eu tive dúvidas na circuncisão. Eu falei assim, pô, vamos circuncisar porque eles não são judeus. Eu sabia, eu tinha essa noção. Ela falou, não, eles vão querer ser que nem você. Vamos fazer, é um pacto. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E fizemos uma circuncisão, até Caché, o Moisés Cohen fez a circuncisão do Gabriel, meu filho mais velho, depois o Márcio fez as outras e tal. E aí meus filhos foram pro Max Nordal, depois foram pro US, e os 3 mais velhos, né? E aí quando a vida vai dando aquela apertada na gente, né? Você olha para um lado, olha para o outro, e
caramba, onde é que eu vou me, sabe, onde é que eu vou me encostar aqui, onde é que eu vou me segurar nessa... E aí meus filhos começam a trazer o Aleph Beit para casa. Eu aprendi hebraico só para fazer o Bar Mitzvah, e acho que eu só fiz sei lá, o Shema e olha lá, né? E não falava nada de hebraico, falava as palavrinhas que aprendi no Dror e tal. Aí meus filhos começaram a trazer as festas. Purim, Hanukkah, festas que a gente não celebrava em casa. E aí eu comecei a gostar. Aí nisso, como falei, eu falei assim, aí eu tive esse insight do Aisha Etz Vassader, o homem é uma árvore no campo. E eu falei, mas onde estão minhas raízes? Aí eu falei, minhas raízes estão no judaísmo. Então, aí eu pensei, assim, com meus botões, assim, vou passar por essa vida e não vou saber o que é ser judeu. Aí tomei uma decisão de começar a estudar o judaísmo. Aí comecei a estudar, comecei estudando sozinho, lendo a Torá com Rashi. Aí comecei a me interessar, e você começa a assistir uma aula aqui, uma aula ali. Aí fui me interessando, e aí meu filho mais velho foi para Israel. Naquele Israel 50 anos, ele ganhou um concurso, uma redação, aí foi para Israel, aí depois logo depois, ganhou um outro concurso e foi logo depois, e voltou de Kippá. Quando ele voltou de Kippá, eu falei, olha que interessante. E aí ele começou a conversar com a minha esposa, com a mãe dele, falou, olha, mãe, não... Sabe aquele estrogonofe? Faz de peixe, faz de outra coisa, não faz de carne, não. Aí ela falou, por quê? Não sei, não é legal e tal. Aí começou. E nisso, olha que coisa, a minha esposa sempre comprou carne cachê, porque ela era meio... Nós éramos bem naturebas, sabe, assim... Tivemos a fase macrobiótica e tal, então, é uma carne melhor, o abate do boi é mais saudável, e ela sempre comprou carne, e eu reclamava, falei, eu trabalho tanto que eu não filé mignon. Ela, não, que não vai comer filé mignon, não. Aí eu falei, bom, né, ela que manda, né. E aí o Gabriel começou a influenciar a minha esposa, e aí ela começou a gostar, e aí depois de muitos anos de casado, sei lá, acho que 18 anos, 20 anos de casado, ela resolveu fazer o Giur. E estudando com o Rabino Ben Zaken, com o Rabino Beninbaum lá de Israel. Aí fomos para Israel em 2003, depois de ter estudado aí uns 3 anos. E aí a família toda fez o Giur. Quase que eu faço também. Mas aí me liberaram. Aí casamos lá. Foi essa história do segundo casamento. Casamos em 2003. E aí nisso eu já estava assim, bem dentro do judaísmo. Assim, tive experiências assim, incríveis, né? Eu também vou contar uma experiência bem íntima, que quando você começa a estudar, aí você começa a ver as segulot que existem, né? Aí uma data que eu nunca tinha celebrado era de Tisha B'Av. E herdei do meu pai um pouquinho dessa emoção, e quando a gente foi passando o primeiro Tisha B'Av na Shell, né? Ali todo mundo sentado no chão, no banquinho, meia luz, né? O rabino entoando as canções
bem tristes, né? Com a história bem triste de Tisha B'Av, da saída dos judeus de Jerusalém, de Israel. Me emocionei muito, assim, chorei, assim, e aí depois, assim, anos depois, e isso foi em 2001, 2002, na verdade, em 2002. E aí em 2003 eu me casei em Jerusalém. E conta a nossa tradição que aquele que chora, assim, em Tisha B'Av, ele vai se alegrar em Jerusalém. E aí, quando eu contei isso, um rabino, um amigo meu, o Rav Jeremy, ele também se emocionou, ele falou: Deus te pagar à vista. Assim, como essa, tem outras histórias. Então, assim, o judaísmo foi me conquistando, né? Foi me conquistando. E hoje, assim, sabe, eu sou muito grato a Deus por essa tradição, por essa história, por fazer parte, sabe, do pacto, né? Por ter vivido de alguma maneira o Yetziat Mitzrayim, por ter vivido o Matan Torah, sabe, ter isso no meu gene espiritual e mesmo físico, de alguma maneira, entende, assim, assim, é uma coisa muito boa, muito forte e ajuda muito. Acho que, sabe, é uma raiz muito profunda que, assim, nutre a gente o tempo todo, esteja consciente ou não, entende? E quanto mais consciente a pessoa tiver dessa fonte, eu acho que melhor para ela, a vida, sabe, é mais fácil superar as dificuldades que existem, sabe, assim. E a gente vai ficando mais velho, assim, você vê, né, assim, a vida é cheia dessas coisas, né? A vida dos nossos patriarcas, em momento nenhum, foi um mar de rosas. Não existe, sabe, assim. Até existe, mas, assim, é passageiro, né? Você, Deus, fica calmo, daqui a pouco sobe uma ressaca, e você, assim, sabe, você tendo uma estrutura, assim, não, peraí, cara, isso é assim mesmo, isso é, pô. Então, assim, o judaísmo dá várias ferramentas para a gente para poder seguir adiante, para você ter e ter essa visão histórica. Eu acho muito legal, muito interessante, entende? É muito interessante. Sim, como eu falei, fiquei apaixonado, né? Assim, a Torá ensina que existem 3 emoções que o ser humano, que o judeu deve cultivar, né? A primeira, assim, ou a segunda, não sei, é o amor, né? É o amor. Tanto que o nosso hino, né, é Shema Israel, né? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Assim, o amor é um mandamento. E o que é o amor, né? Num pé só, amar é querer estar perto, é querer estar junto.
Agora, só o amor não é suficiente. A pessoa tem que ter o respeito, tem que ter o temor. O temor no sentido, no bom sentido. Eu tenho medo que meu filho enfie o dedo na tomada, entende? Sabe assim, não temer a Deus, assim, mesmo a gente sabendo que Ele é bom, mas Ele é enorme, é poderoso, é dono de tudo. Então, assim, como eu não vou temer uma força tão grande dessas? E se você teme de uma forma, assim, o meu pai, eu tenho respeito, não quero decepcionar o meu pai, eu tenho medo de decepcionar o meu pai, porque eu gosto dele, sei que ele gosta de mim. Entende? Então, esse é o tipo de temor que eu estou falando. Não estou falando temor de um Deus vingativo, que é a visão assim, secular, né, grega, né, de um Deus que está lá mandando raios na humanidade. Não. É um Deus rei e pai, né, a vida malqueima, né? Então, essa é a base do temor, que é muito mal interpretado. Mas existe um terceiro sentimento, que é fundamental, tão fundamental, que na Torá está escrito: mesmo que você faça todos os mandamentos, todos, você cumpra toda a Torá, com amor e temor, mas se você não tiver simra, não conta. Então é a tríade emocional, essa tríade emocional de amor, respeito e alegria, que faz, sabe, a gente ter uma vida legal, sabe, assim, e isso eu aprendi com meus pais. Meus pais me passaram todos esses três sentimentos, assim, um temor respeitoso, né? Minha mãe nunca levantou a mão para mim. Meu pai nunca. A exceção de exceção foi uma vez que eu fui jogar uma lata no mar, aí fui jogar no mar, aí joguei para trás sem querer, fui na canela dele e ganhei uma palmadinha. E essa palmadinha virou história na família. A única... Porque meu pai nunca bateu em ninguém. Acho que ele deu uma palmada em cada filho só. Reza a lenda, né? Eu nem lembro dessa palmada, mas assim... então, assim, esse temor respeitoso, o amor incondicional e a alegria de viver, entende, assim, quando você vivencia, sabe, eu reencontrei no judaísmo, eu descobri no judaísmo uma prática que eu já tinha dentro de casa. Entende? Então, assim, é mais uma razão para ter sido, vamos dizer assim, por me apaixonar pelo judaísmo, entende? Que me ajuda, me dá vontade de estudar, de conhecer, entende? Isso tudo dentro da nossa vida atribulada, né? Porque sou médico, trabalho pra caramba e tenho meus hobbies, eu sou músico amador, se você der no Spotify, tem vários trabalhos meus, inclusive um chamado Sion. Tem trabalho solo, tem trabalho com a minha banda da faculdade ainda, meus amigos. Estou produzindo um disco agora com o Vitor Biglione, que é judeu também. A mãe dele era uma judia ucraniana. Então estamos trabalhando juntos, assim. Ou seja, minha vida é bem movimentada, entende? Deixa eu só te falar, então, um relato super bonito, sensível, a gente não tem nem palavras aí para comentar.
A gente, então, eu queria te perguntar algumas coisas pontuais, bem pontuais. Você pontual. E aí talvez a gente marcar uma segunda vez para entrar na parte da sinagoga, né? Que aí é todo né? Que a gente vai falar da história da sinagoga e dos costumes e tal. Mas assim, talvez o que vocês acham? A gente terminar esse primeiro bloco, né? Que já são 10h05. Olha, eu tô tranquilo. Eu tô me acompanhando a minha agenda aqui. Eu só tenho um paciente que chegou e não é nada, conheço a pessoa, não é nada grave, e ela chegou há pouco tempo também. Tudo bem? Com crédito. Temos mais, se você quiser fazer uma coisa mais objetiva, mais 10 minutos. Isso, eu acho que a gente faz só umas perguntas pontuais e aí talvez a gente marque, então, para falar da sinagoga, que aí acho que é no mínimo uma meia hora, né? Não sei se a Miriam concorda. Pode ser, com certeza. Depende da disponibilidade do Sérgio. A gente pode ser sexta-feira, esse horário para mim é livre. Que bom. De 9 às 10 é sempre livre. Que bom. Ok. Então, assim, se você puder falar, então... então, eu vou fazer perguntas bem pontuais. Por exemplo, língua falada. Aqui, tia, quem fala? Vocês falam? Seus pais falavam? Meus pais falavam em casa de maneira jocosa, entende? Assim, ou então, para falar na frente de alguma empregada, cachorro sarrinho, olha a sarrina, sabe? E alguém sacaneou e não sei o quê. Sim. Então, a gente falava dessa forma, né? E aí você entende um pouquinho, então? Sempre com muita graça. Entendi. Por exemplo, quando a gente fala de comidas típicas, quer falar um pouco de comidas típicas? Quem fazia, eles faziam, vocês fazem hoje? Primeira coisa é feijoela, que vem na minha cabeça. As feijoelas de Yom Kippur, com a galinha ao moroni, a dafina, a ouriça, que mais? O vinho que a minha avó fazia em casa, para peça, ela mesma fazia o vinho de passas, né? Ela fazia um leite de amêndoa, que era uma origem, que era bem marroquina. Ela fazia um leite de amêndoa, batia amêndoa crua, peneirada, e era aquele leitinho, uma delícia. E ela fazia doces, o famoso olho de sogra com castanha do Pará e ameixa, né? As disputadas harossets da minha avó, né? De peixe, né? Que mais de comida? Esse é o básico. Tinha saladas, né? As saladas que até hoje a minha mesa de Shabbat lá em casa, assim, mais 10 saladas. Isso. E vocês mantêm em casa, então, hoje essas comidas? Sim, mantemos. Todas elas. Entendi. Então, agora a gente teria esse bloco sobre a sinagoga. Como você quer fazer? Na verdade, é um bloco grande que a gente, então, vai perguntar um pouquinho a história da sinagoga, rabinos, Hazanim, histórias das sinagogas, costumes. Não sei se você quer fazer agora, você quer marcar? Olha, sim. Vamos aproveitar e eu vou falar um pouquinho, porque também eu não... Assim... do que eu sei, tá? A Shell, meu pai chegou a frequentar a Shell quando era na antiga Francisco Moratório, uma coisa assim, um endereço no centro, eu acho. Tem até que refazer esse levantamento. Seria até legal ver se essa casa ainda existe, né? E de lá, o pessoal fez uma vaquinha, comprou um terreno na Rodrigo de Brito e construiu um templo. Construiu a sinagoga. E quem ajudou quem foi um dos engenheiros da sinagoga foi meu tio Rubim.
irmão da minha mãe. E tem até um filminho da inauguração da Shell, né? Eu acho que quem era o presidente na época, acho que era o professor Rubem Davi Azulay, e meu tio aparece rapidamente. Meu tio sempre sentado junto com meu pai, eles eram muito amigos, moravam até juntos no início do casamento dos meus pais. E nessa época eu não conheci, não lembro do rabino, não sei se tinha rabino, e logo depois veio o rabino Anijar do Marrocos. Aí veio com a esposa, Dona Ouro, que é viva, mora em Israel, E aí, assim, eu só ia, como eu falei, eu só ia basicamente em Yom Kippur na sinagoga. Nem o Rosh Hashanah eu ia só em Yom Kippur. Só te interrompendo um pouquinho, então só pra gente datar. Então, seu pai começou a frequentar a Shell mais ou menos em que época a gente tá falando? Quando ele veio morar no Rio. Logo que ele veio morar no Rio. Isso eu tô falando de... Ele se formou em 45, ele veio pro Rio em final de 45, ele veio pro Rio em 46, início de 46. Entendi. Tanto que a gente celebra a fundação da clínica de Odi Benchimol, a data é 1946, estamos 75 anos completos. Completamos agora 76 anos. A data é 13 de março, que é o aniversário da minha avó Lili. Meu pai que deu criou a data, assim, né? Enfim. Então ele no Rio, a primeira coisa é procurar uma sinagoga, vou procurar onde estão. E aí, o que mais que você queria perguntar? Isso, não, ok. Então, aí você falou de rabino, então o primeiro rabino que você lembra? Eu conheci foi o rabino Anijar, que me deu aula de bar mitzvah. Ah, né? Ok. Uhum. Foi muito paciente, ele era um homem muito bom, Ele muito paciente comigo, sabia que eu era um desgarrado, assim, não sabia nada. E ele até tentou me ensinar assim, o hebraico escrito. Tive aula, tanto que era para fazer bar mitzvah em abril, mas eu só fui fazer em setembro. Eu estudei tipo 1 ano e meio com ele. Ele insistiu comigo. E eu fiz lá, comprei, botei os tefilinos, e eu acho que aí guardei meus tefilinos e nunca mais coloquei. Só voltei a colocar meus tefilinos, acho que em 99, quando eu já estava assim, buscando novamente uma conexão. Mas assim, a Shell, eu frequentava. Quando eu casei, né, assim, eu não ia casar na Shell, nem cogitei casar no religioso. Tanto que eu casei só no civil, casei lá no Caiçaras, e aí segui minha vida, continuava indo em Kippur na Shell. Aí quando meus filhos vieram, teve um flerte com a Ari, frequentei a Ari, sou grato à Ari, recebeu bem meus filhos, sabe? Fizeram bar mitzvah lá, os 3 mais velhos, né? Assim, são muito queridos, fui muito bem recebido. E sabia, não ia forçar uma barra, né? Meu pai me ensinou assim, meu filho, sai da rota de colisão, colidir só quando é necessário mesmo. Eu sabia que eu não tinha razão de pleitear um judaísmo ortodoxo aos meus filhos, mas eles receberam um judaísmo materno, sim, tribal, né? E que acabou fazendo com que eles seguissem. Mas enfim, aí depois, com o retorno da família ao judaísmo mais tradicional, né? Vou chamar até de ortodoxo, assim, ousar chamar de ortodoxo, mas assim, voltamos a frequentar a Shell, e aí passei a voltar a frequentar no Minyan, adquiri o gosto pela reza, conheci o Rabino Benzaquem, que foi um rabino também muito acolhedor conosco, muito paciente, muito amoroso,
sabe? Também uma pessoa não intrusiva, não implicante, receptivo, nos deixou muito... E conduziu o processo de retorno, né, da Sara, que tenho certeza, assim, sempre tive assim, aquela intuição que ela tinha uma, vamos dizer assim, uma alma judaica. O que eu chamo de alma judaica? É ter um pezinho lá no Yetziat Mitzrayim, sabe? Ter um pezinho no Matan Torá. Aquilo... O pai dela era de uma família judia, por parte do pai dele, né? Ela descobriu em algum momento lá um tefilim na casa de um tio, alguma coisa assim. Era o segredo judaico, o segredo familiar, sabe? Assim, olha, nós temos essa herança aqui, mas não fala nada não, sabe? Assim. E, enfim, então, assim, a Shell... E aí acabei sendo presidente da Shell em 2005. O que me... Naquele ano de 2000, acho que foi 2004, 2005, né, 2005 e 2006. E aí, de lá para cá, tivemos, assim, sempre ligados. E é isso. Eu acho que agora a gente já pode dar uma paradinha. Ah, tá? Tranquilo. A gente pode marcar uma outra, então, pra gente falar um pouco da... A gente precisava falar um pouquinho da sinagoga em algum momento. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra sexta que vem. Ótimo. 9h30, pode ser? Pra mim às 9 fica um pouquinho cedo, assim, porque eu tenho outro compromisso antes. Ok. 9h30 na semana que vem. Então. Ótimo. 9h30. Que a gente já marca e a Adriana passa o link do jeito que a gente tá. Isso, e a gente vai se organizar um pouquinho melhor com o link. Qualquer coisa... Legal. Se você tiver alguma pergunta sobre a Shell, assim, para puxar mais a minha... Sim, okay. Então nós temos várias. A gente tem um roteiro, uma página inteira da Shell. Por isso que eu acho que é bom a gente marcar. Se você quiser me mandar para eu já ir matutando, ou então se quiser esperar também para ficar no improviso, fica à vontade. Quer que te envia de novo as fichas? Ou você tem... Manda, eu não tô achando, eu dei uma olhadinha aqui. Me manda, não custa nada. Se eu achar, eu já te mando. Tá bom? Tá bom, a gente te encaminha de novo pelo WhatsApp. Ok, Miriam. Maravilha, muito obrigada. Obrigada. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau. Obrigada.